Fala galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o jogo do Fluminense. O Fluminense empatou na estreia do Campeonato Brasileiro 2-2. Fluminense fez 1-0 com o Lima e a equipe do Bragantino com o Eduardo Sacha logo no início do segundo tempo. E logo depois o Thiago Borba marcou o segundo gol do Bragantino e o Lima marcou o gol do empate do Fluminense. O Fluminense, galera, um time, assim, na minha opinião, tem bons jogadores, mas não tem zagueiro. A equipe do Fluminense tem sofrido bastante com essas improvisações que o Fernando Diniz precisa fazer. Ele precisa fazer, porque não tem zagueiro. Saiu o ano passado o Nino e não contratou ninguém. Será que o Fluminense vai ficar assim até quando? Não tem condições, não tem condições. O Fluminense eu acho que deveria ir ao mercado e tentar contratar principalmente zagueiro. Precisa de zagueiro. Felipe Melo, todo jogo tem que tirar, porque não dá, não vai conseguir jogar com muita intensidade. É um bom jogador? É, mas não vai conseguir jogar com muita intensidade. Bragantino, Pedro Caixinha consegue fazer milagre com esse time, né? E vamos acompanhar aqui, galera, a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Fluminense e Bragantino. O Fluminense com 68% de posse de bola contra 32% do Red Bull Bragantino, 26 finalizações a 16, 11 finalizações certas do Flu, 8 do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino jogou bem também. Seis grandes chances do Flu, 3 do Red Bull Bragantino e ações na área rival, 35-22. Birner, e o Red Bull Bragantino consegue de novo mais uma vaga em Libertadores? É para isso que está jogando? Nesse momento, a perspectiva diz não. Acho que é uma equipe também muito instável, uma equipe que o próprio treinador falou em entrevista, antes do jogo em que a equipe foi eliminada contra o Botafogo na Libertadores, pré-fase de grupos, que o time sentia muito os jogos mais difíceis com muito valor, né? No Bragantino não tem muita pressão, tem pressão da torcida, mas é muito menor do que nos times maiores. O trabalho, por ser uma empresa, é um trabalho de longo prazo, que prevê mais altos e baixos, tanto que o Pedro Caixinha, seja qual for a fase, sempre está muito seguro no cargo. Ninguém vem aqui, por exemplo, e diz sobre o Pedro Caixinha numa fase ruim o que a gente falou sobre o Carpini, porque são mundos diferentes que frequentam o mesmo planeta, que é a elite do futebol brasileiro. E eu não tenho gostado desse início de temporada do Bragantino, está bem abaixo, se a gente for comparar com o ano passado. E nesse momento, a não ser que a equipe evolua bastante, a perspectiva para mim é meio tabela. Meio tabela também para o Red Bull Bragantino. Ou seja, é um campeonato pior do que fez o ano passado, o Red Bull Bragantino. A tendência forte é para isso. O que apresenta de futebol também é pior do que apresentava no ano passado. Pior, e os adversários são melhores do que eram no ano passado, pelo menos quando a gente olha os elencos, tem mais times fortes, mais times para ficar à frente do Bragantino do que havia na temporada anterior. Fluminense tem uma temporada melhor em Campeonato Brasileiro? Depende do que o Fluminense vai fazer na Libertadores. Porque ano passado o Fluminense se dividiu muito. Você olha, né? A vida vai acontecendo na Libertadores e aí você vai deixando os outros campeonatos um pouco mais. Até porque a Libertadores é mais fácil que o Brasileiro, apesar de ser mais arriscada porque você perde o campeonato em um jogo. No Brasileiro, muitas vezes tem chance de se recuperar. E também o Fluminense não havia conquistado a Libertadores. Sim. Então aquilo ficou enorme. Enorme, enorme. Tanto que, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar a semifinal do Fluminense contra o Inter. O Inter jogou melhor que o Fluminense. Sim, verdade. É muito pouco que consegue. Uma atuação atípica do Valência, mas isso é parte do futebol. E nas outras fases, em todas o Fluminense merecia a classificação. O Fluminense uma atuação épica contra o River ano passado. Cadê esse nível de atuação? Uma vez ainda. Então, eu, por já ter mostrado, por ter o Diniz, porque o Fluminense teve que se apresentar depois dos outros. A preparação do Fluminense não foi como foi a dos outros, porque aqui no Brasil quem faz sucesso paga o preço, quem tem mais dificuldade na temporada seguinte. O Fluminense teve que jogar o Mundial, esse tipo de situação. Eu espero um Fluminense melhor ao longo do ano. O Bragantino acho que vai melhorar, mas a margem de crescimento do Bragantino, para mim, é bem menor que a do Fluminense. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai voltar para o Morumbi, a gente vai mostrar a entrevista coletiva do Carpini, a gente mostra também do Vojvoda e a gente vai para o Rio de Janeiro mostrar também a entrevista coletiva do Diniz e do Pedro Caixinha. Vamos seguir o nosso Sport Center, porque hoje, um pouquinho mais cedo, tivemos também Criciúma e Juventude, um empate em 1-1. Criciúma marcou primeiro, o Juventude teve mais posse de bola, mas é o Criciúma que marca primeiro, teve mais chances claras de gol. 2 grandes chances do Tigre, contra nenhuma do Juventude nesse primeiro tempo. E aí a gente já mostra então para vocês como é que foi esses melhores momentos. Criciúma e Juventude, Vitor Birner. O que é que a gente pode esperar desses dois? É aquela luta contra o rebaixamento e ficando na Série A? É o campeonato? Os elencos dizem que são times que vão lutar muito para a permanência na primeira divisão, né? A não ser que alguma coisa muito
ruim aconteça com elencos melhores ou que eles consigam produzir um futebol muito bom e tenham, de repente, uma fase muito boa em que somam pontos. Por exemplo, eu acho os elencos piores que o do Cuiabá, para citar uma outra equipe que não está entre as principais candidatas, né, no Campeonato Brasileiro, uma equipe menor, né, que está, podia ser uma equipe emergente, né, inclusive muito menos tradicional historicamente do que Criciúma e Juventude, né, que são 2 campeões de Copa do Brasil. Sim. Né, para citar o exemplo. Então, assim, História, eu acho que ganhar pontos, principalmente nesses duelos, entre eles é muito importante. Então, para mim, hoje, o resultado melhor para o Juventude. Sim. Inclusive, eu acho o time do Juventude melhor que o time do Criciúma, apesar do Criciúma ter feito, dentro da sua realidade do Campeonato Estadual, um belo início de temporada. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, é muito começo de ano, mas, assim, são equipes que, em tese, lutam pela permanência, e é isso. A gente mostrou aí, né, os gols de Criciúma e Juventude. Renato Kaiser fez o primeiro gol do campeonato. O gol do Criciúma, inclusive, está deixando o Criciúma e vai para o Fortaleza. Tem ainda essa ironia do destino. Olha, posse de bola, Criciúma 47% a 53% do Juventude jogando fora de casa é algo que chama atenção, mas é o Criciúma que marca primeiro, então também pode ser natural o Juventude tendo um pouco mais de posse de bola. Finalizações também. É isso, do Roger Machado. Criciúma, finalizações 10, o Juventude 15, finalizações certas 3, o Juventude 4. Grandes chances, aí o Criciúma teve mais, tá? 2-0. E ações na área rival, 16-18. Vamos seguir o Sport Center. Agora a gente vai mais pro sul, a gente vai pro Rio Grande do Sul. Galera, resultado aí complicado aí para a equipe do Fluminense, né? Já perdendo pontos jogando em casa logo na estreia do Campeonato Brasileiro. É o que eu disse, né, galera? O time do Fluminense tem sofrido bastante em alguns jogos. É um time que arrisca, né? O time do Fernando Diniz é um time que arrisca muito. Ele falou, o time dele tem um risco calculado, né? Ele sempre fala isso, mas o calculado até uma hora levar um 5-0, aí ele vai ver o que é realmente risco calculado. Porque, assim, o Fluminense não pode ficar jogando desse jeito. Não dá. Não dá, o Fluminense sofre muito com esse sistema. Eu sei que o Fernando Diniz gosta de jogar desse jeito, mas alguns jogos eu acho que não é favorável. Muitos jogos até favorece a equipe do Fluminense, mas tem jogo que não dá e não tem dado certo. Esse ano a equipe do Fluminense está muito longe daquele Fluminense da temporada de 2023, que conseguiu fazer viradas épicas aí, conseguiu ser campeão da Libertadores, jogou Mundial de Clubes, mas esse ano parece que a realidade do Fluminense está outra, uma realidade totalmente diferente, e o torcedor já está preocupado com essa situação do Fluminense. Jogou muito bem o primeiro tempo, poderia ter vencido por mais de 3 gols, né, mas não conseguiu fazer, não conseguiu ser efetivo. E no segundo tempo, simplesmente, o Bragantino voltou muito bem, voltou já marcando o gol, né? Logo no início do segundo tempo, logo depois marcou o segundo gol e acabou desestabilizando um pouquinho o time do Fluminense. Fernando Diniz logo em seguida teve que fazer substituições, né? E o time do Bragantino, na minha opinião, o Bragantino está muito abaixo do Bragantino da temporada passada também. É um time que não iniciou muito bem essa temporada, não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, e assim, eu vejo o time do Bragantino esse ano brigando por meio de tabela. Eu não vejo o Bragantino um time brigando para poder ir para a próxima Libertadores. Não consigo ver. Pelo menos o que o Bragantino tem apresentado, não. Não consigo ver. Mas assim, o time do Fluminense, minha opinião, é uma equipe que tem tudo para poder brigar por algumas coisas boas aí no Campeonato Brasileiro, né? Então vamos acompanhar para ver como que vai vir o Fluminense na próxima rodada. Lembrando, galera, o Fluminense já joga, né, nesse próximo meio de semana, terça-feira, né, tem jogo contra o Bahia, vai jogar fora de casa, né, o Fluminense jogando já pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, eu vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo jogo.